cura. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Igreja amada, deixa a sua Bíblia aberta, onde nós fizemos a leitura oficial, 1 Reis, capítulo 2. Eu vou frisar apenas o versículo 2, a parte B do versículo de número 2, para nós usarmos como tema desta mensagem, ou como base dessa mensagem. Não vamos ficar muito presos a esse contexto, mas pegá-lo como base e introdução para que a gente possa discorrer sobre um tema muito importante para a nossa espiritualidade, para o nosso ministério, para a nossa vida pessoal, enfim, para todas as áreas da nossa vida. 1 Reis, capítulo 2, o versículo 2 diz assim, a parte B: esforça-te, pois, e sê homem. Esforça-te, pois, e sê homem. Uma palavra um tanto forte. E nós vamos perceber que aqui o contexto se dá no fim do reinado de Davi para a sucessão de seu filho Salomão. E já no final da sua carreira, ele dá um conselho ao seu filho. E este conselho que ele dá ao seu filho Salomão, por mais que para nós falarmos essa expressão ser homem ou seja homem, né? Uma expressão que talvez para alguns seja Davi falando sobre a orientação sexual de Salomão, mas não é isso que Davi está dizendo. Para outros, poderiam talvez interpretar atualmente como se Davi estivesse ensinando seu filho a ser machista, mas também não é isso que Davi está ensinando a Salomão. Mas o que Davi, nas suas últimas palavras, ele tece ao seu filho, como forma de conselho e de instrução, aquele que iria lhe suceder, é simplesmente o fato de que agora, sobre os ombros dele, haveria uma grande responsabilidade. E quando se tem uma grande responsabilidade, nós precisamos ter características necessárias para nós a exercermos. É importante nós frisarmos que aqui Davi está falando sobre o caráter que agora Salomão deveria de ter diante da responsabilidade que ele estava recebendo. Porque não adianta você querer uma responsabilidade se você não tem condições para exercê-la. Não adianta você almejar tanto ao ponto de você primeiro não ter o preparo para poder exercer aquilo que Deus lhe dá. Às vezes nós estamos muito focados em ocupar a posição, mas nos esquecemos de nos prepararmos para quando estivermos na posição, nós a fazermos com excelência. E nós vamos perceber que aqui Davi está dando essa orientação a seu filho, porque agora ele iria reinar, e para reinar ele teria que lidar com o povo. Para reinar ele deveria também receber todas as suas responsabilidades como rei, que não são poucas responsabilidades ou responsabilidades pequenas, mas sim grandes responsabilidades. Além de tudo isso, ele tinha uma grande responsabilidade, porque Davi não conseguiu construir o templo. Ele projetou, mas quem haveria de construir o templo de Jerusalém seria Salomão. Então Davi, ele está aplicando no coração do seu filho, para que ele tenha este senso de responsabilidade acerca daquilo que agora ele haveria de tomar sobre si como esta nova responsabilidade que estava recebendo. Lucas capítulo 12, versículo 48, não sei se consegue ser dinâmico, se puder acompanhar no dinamismo da mensagem, porque eu vou citar bastante versículos bíblicos. Nós vamos ver aqui em Lucas 12, 48, esta palavra que é conhecida e a gente usa muito a expressão: quanto mais é dado, mais é cobrado. Não é um jargão popular, não.
mas é um versículo. Olha o que diz, Lucas 12:48. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Nós aprendemos com essa palavra que a responsabilidade, quando nós a recebemos, nós temos os bônus, mas também temos os ônus. Nós temos as coisas boas, mas também temos as coisas difíceis. E quanto mais você aceita responsabilidades, mais peso virá sobre si. E agora, neste contexto, nós vemos que Salomão está recebendo um peso de responsabilidade. E nós vamos ver que o conselho de seu pai não é: Salomão, invista o seu dinheiro para que você granjeie mais. O conselho do seu pai é: Salomão, não use a herança desta forma ou daquela outra forma. Ele não está dizendo: Salomão, não use o seu poder que agora você receberá sendo rei para fazer isso, isso, aquilo. Mas o conselho que Davi dá a Salomão é: seja homem. Ou, se você mulher preferir, seja mulher. Para vocês, evidentemente. O que Davi então está ensinando a seu filho? Que a partir de agora haveria de ter dele maturidade para entender, para discernir e para poder agora desenvolver o trabalho que ele teria que desenvolver por causa da sua função. E quando nós falamos de maturidade, é algo que a gente tem muita dificuldade de adquiri-la. Porque maturidade, ela não vem somente com o tempo, ela também vem com o tempo. Mas existem princípios importantes para que a gente alcance a maturidade. Quantos dos senhores e senhoras não conheceram pessoas já adultas que são completamente imaturas em determinadas áreas? Quantos de nós não vemos, às vezes, jovens com muita mais maturidade do que pessoas já na fase adulta ou meia-idade? Nós encontramos entre os nossos amigos, entre os nossos irmãos da igreja, entre aqueles que estão próximos de nós, os familiares. Nós conseguimos detectar em algumas pessoas imaturidades. E nós vamos perceber que para a gente alcançar a maturidade, a Bíblia ela fala muito sobre isso, sobre maturidade, sobre aperfeiçoamento, sobre crescimento, sobre desenvolvimento. A Bíblia ela é rica em nos falar sobre isso, porque o que Deus ele quer de nós é isso, que a gente se desenvolva, que a gente cresça, que a gente seja aperfeiçoada. Você veio aqui para a igreja hoje por um só motivo, é porque você entende que a Bíblia, a palavra de Deus, tem um poder para aperfeiçoar o seu caráter. A gente não veio aqui enfrentando chuva, frio e todos os obstáculos que se levantaram contra nós por outro motivo. O principal é esse, é saber que a Bíblia, ela é uma espada afiada, que ela também nos molda e nos afia para nós andarmos conforme a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Mas para tanto nós precisamos alcançar esta maturidade. E como que eu faço, pastor, para alcançar esta maturidade? Nós vamos discorrer alguns versículos aqui do livro da palavra de Deus, capítulos e versículos, a começar em Hebreus capítulo 6. Olha o que diz Hebreus capítulo 6 e o versículo 1: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Nós vamos falar sobre esta palavra perfeição em alguns versículos, e você vai notar que essa palavra perfeição, ela poderia também trazer a nós o sentido, e ela traz a nós o sentido de maturidade. Olha o que ele diz: deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, ou até a maturidade, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus.
A primeira coisa para nós alcançarmos a maturidade, e isso é necessidade, não é opcional. Eu posso, ou eu tenho a opção. Não, é necessário. A primeira coisa para você alcançar misericórdia, para você alcançar maturidade, é renúncia. Você nunca vai alcançar maturidade se você não renuncia. Algumas coisas você necessariamente vai precisar renunciar para que você alcance essa maturidade. A começar, o seu ego, o seu orgulho, as suas próprias vontades, o conforto. Porque quantos de nós não queríamos andar de maneira confortável? Aí o que Deus faz? Nos coloca em caminhos difíceis para sermos forjados, para sermos maduros suficientes, para estarmos preparados acerca de planos e projetos que Deus estabeleceu para nós. Mas aí a gente quer o quê? Andar de maneira acomodada, na zona de conforto. É muito mais fácil e gostoso a gente estar numa zona de conforto, estagnado, parado, porque dessa forma a gente não tem que se esforçar. Mas Davi fala a Salomão: se esforça, seja homem, alcance a maturidade necessária para você exercer o reinado de maneira excelente para a glória de Deus. E se você não abdicar, se você não deixar certas situações, jamais você será aprimorado, jamais você será aprimorada. Mas se você abrir mão do eu, do orgulho, da vontade própria, se você abrir mão daquilo que te traz conforto, se você abrir mão daquilo que para você é benefício, meu amado e minha amada, entenda isso: se você renunciar a certas coisas, Deus ele vai trazer essa maturidade que você tanto precisa alcançar. Paulo ele diz em 1 Coríntios 13:11, olha o que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios 13:11: quando eu era menino, eu falava como menino. Ele está falando do passado, aquilo que não lhe pertence mais, aquilo que ele abriu mão, ele renunciou. Eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O Espírito Santo te traz aqui para você receber essa pancada de Jeová. Deixa as coisas de menino, para de falar como menino, para de sentir como menino, para de discorrer como menino, porque você agora é um homem, é uma mulher. Você acabou com essas coisas, você abriu mão dessas coisas e você alcançou a maturidade para que o nome de Jesus possa ser glorificado na sua vida. Nós precisamos deixar certas coisas, como aqui a palavra de Deus está dizendo no seu contexto, o conhecimento superficial, porque também a maturidade ela vem pelo conhecimento bíblico. Você só vai alcançar maturidade espiritual se você se aprofundar na palavra de Deus. Agora, se você estiver apenas no superficial e não avançar para as coisas mais profundas das Escrituras Sagradas, você sempre vai ser raso. Você não vai conseguir alcançar maturidade. A Bíblia ela é algo maravilhosa porque ela nos traz conteúdo, ela nos traz conhecimento. E uma vez que nós temos conhecimento e aplicamos este conhecimento, sendo sábios, meus irmãos e minhas irmãs, nós alcançamos patamares elevadíssimos na presença do nosso Deus. Se você mergulhar no conhecimento das Escrituras, eu te garanto isso, praticando, haverá prosperidade de Deus na sua vida. Ele diz a Josué: Josué, medita nesta palavra dia e noite, tenha cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, porque eu farei prosperar o seu caminho e prudentemente te conduzirás.
porque o conhecimento da palavra, quando saímos da superficialidade da palavra e nos aprofundamos, nós alcançamos o conhecimento tal para que nós sejamos maduros. O apóstolo Pedro diz: antes, primeiro, ele está falando, priorize o crescimento da graça e do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós priorizamos, nós crescemos, nós amadurecemos, nós progredimos, nós aumentamos. Mas só que é necessário algo importante dentro desse contexto. A gente sim tem que renunciar, a gente tem que deixar as coisas de menino, a gente tem que deixar o conhecimento superficial, raso, e nos aprofundarmos. Mas a gente tem que fazer tudo isso sem perder os fundamentos. Porque às vezes nós achamos que ser maduros, ou achamos que estamos tão maduros ao ponto de acharmos que aquilo que nós aprendemos já é muito pequeno para nós. Eu elevei o nível e isso agora é muito fraco para mim. Falta de humildade, soberba, pecado. Cresça sim, mas jamais perca a raiz e jamais perca o fundamento que já está posto, que é Jesus Cristo. Cresça sim, amadureça sim, mas sempre para a glória de Deus, não para a sua glória humana. Seja o melhor profissional da sua área, mas que seja para glorificar Jesus lá no serviço onde você está. Seja o melhor aluno da escola e da faculdade, mas que você não perca o fundamento que é Cristo, para glorificá-lo e não para você se gloriar por causa da sua capacidade de conhecimento. Cresça, o maior que seja nessa sociedade, mas que você cresça para que o nome de Jesus venha a ser glorificado na sua vida, ao ponto de você compreender que você é tão maduro de estar no patamar tão elevado, mas de você não perder os princípios bíblicos e os princípios cristãos, porque o verdadeiro maduro é aquele que cresce, mas jamais perde a humildade, mas sempre reconhece que ele está lá, porque Cristo colocou por um propósito, por um objetivo, que é glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos alcançar a maturidade. E quando nós crescemos, meus irmãos, vem acompanhado no pacote as dificuldades, os problemas, e vem acompanhado circunstâncias que vão nos querer parar, situações que vão nos querer desviar da rota. Porque, como eu disse e repito, se crescemos não para nos gloriar, mas crescemos para a glória de Deus. E existe um texto em 1 Coríntios capítulo 14, 20, que eu fiquei meditando nesse versículo, porque há uma tendência humana de quando ele crescer, ele se perder. Quantos dos senhores e senhoras não conhecem artistas, cantores, pregadores que cresceram e quanto mais eles cresciam, parece que o tombo foi na mesma proporção do patamar que eles alcançaram. Aí Paulo nos ensina, 1 Coríntios 14, 20, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Olha que texto profundo. A gente precisa alcançar a maturidade no entendimento, mas a gente precisa ser como uma criança. A gente precisa ter imaturidade na malícia. Que coisa mais tremenda! Isso vence qualquer tipo de estilo de vida e filosofia humana de qualquer pensador, seja Aristóteles, seja Sócrates, qualquer um desses filósofos do mundo antigo que criaram frases de impacto baseado no relacionamento humano. Isso é muito profundo, isso é muito mais profundo, porque isso aqui é algo inspirado por Deus. A gente precisa ser maduro no entendimento, mas ser meninos na malícia. E nós crescemos tanto e achamos que estamos tão grande,
que começamos a ter malícias demais. Começamos a conhecer tantas situações e começamos a acumular muita malícia, ao ponto dessa malícia começar a invadir o nosso coração, invadir a nossa mente, invadir o nosso pensamento, invadir até a nossa fala e por fim invadir a nossa ação e a nossa prática. A gente precisa ser ainda como criança para a gente entrar nos céus. A gente precisa buscar o entendimento, sim. A gente precisa buscar e nos aprofundarmos, sim, na maturidade do entendimento, adultos no entendimento, mas no que tange a malícia, precisamos ser como meninos. Olha o que diz Mateus 10,16, Jesus Cristo dizendo: como que nós devemos nos portar neste mundo? Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, não seja como os lobos, ele está dizendo, mas seja como ovelhas, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Existe uma diferença da palavra simples e da palavra simplices. Simples é algo fácil, algo comum. Agora simplice é algo puro. Quando ele fala de simplices, ele está se referindo à pureza. Ele está dizendo: seja prudente como a serpente, mas seja puro como é a figura da pomba. Nós temos que andar neste mundo, mas não sendo deste mundo. Nós temos que caminhar neste mundo e crescer profissionalmente, crescer em graduação, em pós-graduação, porque muitas pessoas entram em faculdade pública, privada, faculdade federal, estadual, e estão se perdendo. Quantos jovens cristãos estão entrando em faculdades, estão tendo muito conhecimento secular e estão se perdendo? É porque perderam este princípio tão importante, que precisam sim se aprofundar no entendimento, mas jamais se aprofundar na malícia. Precisa crescer no entendimento, no conhecimento, mas precisa ser como um menino diante das malícias. Nós precisamos ser prudentes e não podemos perder a pureza do Evangelho de Cristo, anunciado por Ele a todos nós. Em nome de Jesus, cresça sim, amadureça sim, mas jamais perca esta essência da pureza que o Espírito Santo colocou no seu coração. Não perca isso, em nome de Jesus. Cresça muito nesta terra, para a glória de Deus, mas não perca a pureza que um dia o Espírito Santo colocou dentro do seu coração, na sua conversão. Então, como eu tenho que crescer, pastor? Efésios capítulo 4 e o versículo de número 15. Olha só o que Paulo diz. 4 de Efésios, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quer alcançar maturidade? Em Cristo você vai alcançar essa maturidade, em nome de Jesus. Em Cristo você vai se desenvolver, em Cristo você vai aumentar, em Cristo você vai fazer aquilo que Deus Ele colocou em suas mãos. Se você estiver enxertado em Cristo, você vai dar fruto, o seu fruto vai permanecer e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Às vezes você vai ser podado, porque a poda faz parte do crescimento. Se você não for podado, você não produz mais fruto. Mas tem gente que só quer frutificar. Se tiver tudo bom, se tiver um tempo bom para frutificar, ou para ficar diante do clima adequado para frutificar, ele vai ficar lá. Mas passou um vento forte, uma sequidão, um sol escaldante, que ele começa a querer parar de dar fruto. Mas a gente aprende com Jesus que não é assim não. A gente tem que dar fruto no sol, na chuva e no frio. A gente tem que dar fruto no clima bom, no clima ruim, no momento difícil ou no momento bom. Nós temos que continuar frutificando. Deus
Deus vai vir com a poda, e quando Ele vir com a poda, Ele não vai vir para poder matar o seu fruto, ou para que você deixe de frutificar, mas a poda vem para que você dê ainda mais frutos, para que o nome dEle venha a ser glorificado. Hebreus 5,14, eu falei que falaríamos muito da Bíblia, eu não consigo falar muito de mim, mas eu preciso sempre pautar-me nas ministrações na Bíblia Sagrada. E olha o que ele diz, Hebreus 5,14: o mantimento sólido é para os perfeitos. Mais uma vez, perfeito se refere aos maduros, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. O que o escritor aos Hebreus está dizendo? Que a maturidade ela vem de um exercício. Um exercício. A maturidade, assim como tudo na sua vida, você só vai se aperfeiçoar no treino. Quer tocar? Quanto mais você ensaia, mais maduro você está para tocar. Quer cantar? Quanto mais você ensaia no canto, mais maduro você está para cantar. Existe uma das traduções, eu não me recordo agora qual é, que diz exercício constante. Tem os sentidos exercitados. Uma outra tradução, não sei se vocês têm, está dizendo que esses exercícios têm que ser constantes para alcançar a perfeição, para alcançar o amadurecimento. Porque não adianta você ter só o conhecimento se falta-lhe prática. É a prática, e qualquer curso que você faça tem o conhecimento, a teoria, mas vai ter um momento que você vai ter que colocar em prática o conhecimento que você teve, senão de nada vai adiantar. Você não vai conseguir exercer a sua profissão. Assim também nós entendemos que a vida espiritual quer crescer com a sua espiritualidade diante de Deus, então você tem que exercitar aquilo que vai trazer crescimento para a sua comunhão com Deus. Quer crescer a sua comunhão com o próximo, então você tem que estar mais próximo das pessoas, para que você tenha esse aperfeiçoamento e essa maturidade, para você saber lidar com a pessoa. Por isso que pastor, eu não consigo entender pastor que não quer estar próximo do povo, líder que não quer estar próximo do liderado, porque você só cresce se estiver próximo. Se você aprender com ele, se você começar a ver os defeitos dele, e mesmo com os defeitos dele amá-lo, você começar a ver aquelas coisas que você não concorda nele, e mesmo assim você querer continuar estar perto dele. Isso é igreja, isso é comunhão, isso é relacionamento líder com liderado. É nós vermos as imperfeições do próximo e mesmo assim amá-lo e querer estar perto dele. Isso é maturidade. Maturidade é exercício. Ministerialmente, quer crescer? Esteja na reunião de obreiro, esteja ao lado do seu pastor, coma um saco de sal grosso com ele. De vez em quando joga uma picanha, um contrafilé, né? Nesse sal grosso, e me chame, mas coma o saco de sal com ele, para que você possa estar junto, vivenciando os desafios ministeriais, os momentos difíceis do ministério. Quanto mais você se envolver, mais exercitado você vai estar, e mais maduro você vai estar, para poder desempenhar essa função. Agora tem gente que fala: eu quero ajudar, mas fica sentado. Eu quero ajudar, mas fica distante. Eu quero ajudar, mas nunca está pronto a servir e ajudar. Se você quer crescimento, esteja pronto, esteja junto, esteja próximo, porque Deus em algum momento vai te enxergar, vai te levantar, vai te usar, e você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Porque a maturidade vem pelo exercício constante. Quanto mais você se exercitar, mais maduro você estará para desempenhar uma função. Agora, quando a gente cresce, quando a gente desenvolve, Filipenses 3, 4 e 8, Paulo nos dá uma lição da humildade, que é uma palavra que jamais você que está crescendo pode perder. Paulo diz, Filipenses 3, 4: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Versículo 5:
Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu. 6, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. 7, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas essas coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, as quais considero como menos do que nada, ou esterco, para que possa ganhar a Cristo. Paulo chegou num nível de maturidade tão grande, que a posição para ele era nada, ou menos do que nada, ou como diz ali, a própria Bíblia está falando, considerava como esterco. E tem gente que cresce, fica tão grande, que infelizmente acaba entendendo e compreendendo a grandeza da humildade. Não está na posição, mas está no servir. E nós vemos Paulo falando sobre si neste contexto. Nós vemos que a maturidade não nos cega diante do poder. Quantos de vocês já não conheceram pessoas, irmãos, familiares que eram talvez desprovidos de algumas coisas, e quando adquiriram certas coisas, a gente usou aquela expressão: fulano subiu para a cabeça, ciclano cresceu tanto que nunca mais veio me visitar, ciclano ou fulana cresceu tanto que passa perto de mim, nem me cumprimenta mais, empina o nariz e não cumprimenta, não abraça. Quando era desprovido, quase todo dia estava em casa, quase todo dia me beijava, me abraçava, me cumprimentava, e agora, só porque tem algumas coisinhas, perdeu a humildade. Só porque cresceu um pouquinho mais, cegou o entendimento, cegou a forma de enxergar a vida, perdeu a essência, perdeu a visão cristã, perdeu o caráter de Cristo. Mas a palavra de Davi para Salomão é: seja homem, tenha o caráter de Deus, o caráter de Cristo, mantenha a sua fidelidade a Deus, mesmo diante do reinado, mesmo diante do poderio que você vai agora ter sob a sua posse. Não perca os desígnios de Deus e as diretrizes da palavra de Deus que foi dada a Moisés lá atrás. Davi diz a Salomão. E Paulo entende isso ao ponto da sua posição não lhe cegar, ele não perde a sua essência. Olha o que diz os versículos 12 ao 16, do mesmo capítulo 3, versículos 12 ao 16. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, maduro demais, mas prossigo para alcançar aquilo o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa é fácil: eu esqueço-me das coisas que para trás ficam, e eu avanço para as que estão diante de mim. Versículo 14: e eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A maturidade, ela nos faz jamais achar que nós já sabemos tudo. Às vezes nós confundimos conhecimento com sabedoria, às vezes confundimos conhecimento com maturidade. Você quer ver se a pessoa ela tem maturidade mesmo? Ela pode ser teóloga, ela pode ser mestre em divindade, ela pode ser pós-graduada na teologia, mas se ela acha que ela já sabe demais, ao ponto de jamais precisar participar de um curso de ensino de escola dominical de reunião de obreiros, essa pessoa ela tem muito conhecimento, mas ela ainda precisa ter maturidade. E maturidade, meus irmãos, não é algo que a gente vai colocar a qualquer custo na pessoa, não é a gente que põe na pessoa essa maturidade. Ela precisa adquirir, ela precisa buscar, ela precisa exercitar, como nós já dissemos nesta noite. Pastor, então quer dizer que minha vida toda eu achei que era muito conhecimento, arrogância? Não, é falta de maturidade. E a falta de maturidade, de certa forma, vai levá-lo à arrogância. Então quando você vê essas pessoas, você não fica intimidado, você fica com dó, ao ponto de você entender que você precisa orar por ela, você precisa ajudá-la, ela ainda carece da sua ajuda. Tem gente que fala assim: fulano e ciclano não vem no culto de ensino, então eu não vou deixar ele pregar.
achando que a pessoa ela está sendo arrogante ao ponto dela não ter que ter oportunidade. Na verdade não é assim, você ainda precisa ensiná-la, você ainda precisa olhá-la como uma pessoa fraca espiritualmente. Os mais fortes precisam ajudar os mais fracos. Às vezes a gente é tão reativo ao ponto de querer fazer as coisas na mesma proporção que a gente recebe. Não é assim. Você é maduro o suficiente para entender que essa arrogância, que esse excesso de conhecimento que essa pessoa quer transparecer, nada mais é falta de maturidade. E você está ali como um servo de Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho o conhecimento que ele tem. Mas você tem a maturidade que Deus já te deu. Por isso que você ocupa a posição que você está. Você não está na posição que você está à toa. Você não está lá porque o homem te colocou, não. É porque Deus te colocou. Mas você não sabe nem conjugar o verbo. Aquele sabe conjugar o verbo, sabe falar em grego, sabe falar em aramaico, sabe falar em hebraico. E ele não é o pastor. É você que é o pastor, porque você já tem a maturidade suficiente. E Deus viu essa maturidade. E por isso ele te colocou nessa posição que você está, para poder ajudar aqueles que são mais fracos. Quantos querem nesta noite maturidade para fazer mais para Deus? Quantos querem mais maturidade para fazer mais na obra do Senhor? Quantos querem mais maturidade para o desenvolvimento do dom que Deus lhe confiou? Quantos querem mais maturidade para crescer mais e mais, para que a obra de Deus seja beneficiada e o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado? Porque além disso tudo, nós precisamos entender: colocamos a mão no arado, não podemos olhar para trás, não podemos tirar a mão do arado. Mas uma coisa é certa, eu te garanto: a partir do momento que você colocar a mão no arado, você vai enfrentar provação e vai enfrentar dificuldade. E aí é o momento de você usar a maturidade em seu favor. Olha o que Tiago diz, Tiago capítulo 1, dos versículos 2 ao 5. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, em outras traduções, provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais maduros e completos, sem faltar em coisa alguma. Porque a provação, ela vai nos preparar ainda mais, vai nos moldar ainda mais e vai nos fazer ainda mais maduro. O menino, ele foge da provação. O homem, ele enfrenta a provação, pois ele sabe que é molde de Deus. O menino, ele desiste, mas o homem, ele persevera, e persevera até o fim, sabendo que quem perseverar até o fim será salvo. O menino retrocede, mas o homem não. Ele diz: eu não sou daquele que se retira para a perdição, mas sou daquele que creio para a conservação da alma. O menino, ele sempre vai estar ali, querendo só as benécias, só as coisas boas, mas veio a prova, ele quer abrir mão de tudo, porque a prova é muito grande. Mas Deus, ele não tem compromisso com o menino, ele tem compromisso com o homem. E se você se levantar nesta noite como um homem de Deus, uma mulher de Deus, entenda: Deus vai providenciar e ele vai suprir todas as suas necessidades. Eu já conheci pessoas que já testemunharam dizendo: pastor, eu estou fora da igreja, porque quando eu estou na igreja, a prova, ela se torna muito grande. Eu estou fora da igreja, porque quando eu estou na igreja as coisas fluem, mas, ou melhor, quando eu não estou na igreja as coisas fluem, mas quando eu estou na igreja tudo dá errado. Menino jamais crescerá, jamais vai se desenvolver, porque ele tem medo de se envolver, porque ele sabe que se ele envolver, as provações e as dificuldades virão. E eu quero dizer para você: muitos são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas elas. Muitos são as pancadas, os ataques, os dardos inflamáveis do maligno,
mas para cada ataque nós temos uma defesa e temos o contra-ataque, que é a espada do Espírito Santo, que está sendo nesta noite colocada no seu coração, na sua alma, no seu espírito, nas juntas e medulas, e ela está a discernir os pensamentos e as intenções do seu coração. Nós precisamos, igreja, nos levantar com condutas de homens e mulheres, e não de meninos e meninas. E por aí acaba, né? Menino e menina, não tem mais do que isso na Bíblia Sagrada. Se coloque de pé em nome de Jesus. Entenda algo. Pastor, eu quero identificar se aquele irmão e aquela irmã é menino ou não, se ele está pronto ou não. Aqui vai algumas características desses. Meninos não gostam de ser cobrados. O homem, ele tem prazer de ser cobrado, porque ele entende que a cobrança do seu líder é para o seu crescimento. Meninos, eles deixam de fazer as funções que eles recebem por motivos banais. Homens não. Pode se levantar fulano, ciclano, beltrano, pode se levantar o que levantar, quem levantar, o inimigo da nossa alma, mas ele jamais deixa de fazer a obra por motivos banais. Meninos fogem dos problemas para não ser afetados. Homens não, eles colocam o peito sempre com humildade e direção de Deus para enfrentar os problemas. Ele não foge de problema não, mas ele enfrenta o problema, sabendo que Deus vai dar sabedoria e capacidade para ele poder vencer os problemas que se levantam sobre ele. O menino, ele compete, porque na sua imaturidade ele acha que ele tem que ser o melhor do que todo mundo. Mas o homem não compete. O homem, ele se contenta em fazer apenas o seu melhor, e ele sabe que fazendo o seu melhor, ele já está agradando a Deus, glorificando a Deus, e ele já está trazendo aperfeiçoamento para a igreja. Mas o menino quer competir. Eu canto melhor, eu prego melhor, eu falo melhor, eu lidero melhor. Mas o homem não, ele apenas faz o seu melhor, sem ficar comparando com A, com B, com da direita, com da esquerda, com da frente, com de trás, sem comparação. Ele apenas faz e faz o seu melhor, porque isso é aquele que tem maturidade. Ele faz dessa forma, mas ele não fica competindo. O menino, ele não sabe a sua limitação. O homem conhece e reconhece a sua limitação. Pastor, então achava que o arrogante era o homem. O arrogante é o menino, o humilde que é o homem. Arrogante é menina, humilde que é menino, ou melhor, a mulher. Nós precisamos aprender a crescer. O maior homem nascido de mulher, segundo o testemunho de Cristo, chamou-se João Batista, aquele que dizia: na mesma proporção que eu diminuí, que o Senhor cresça. Se você quer crescer, nesta noite eu te convido a diminuir. Se você quer amadurecer, nesta noite eu te convido a você estar debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo certo Ele vai trazer amadurecimento para a sua vida, e você vai receber aquilo que você tanto está almejando e buscando no tempo de Deus, no direcionamento do Espírito Santo, para que você esteja pronto, para que você não se frustre antes do tempo, mas que no tempo certo as coisas aconteçam. Entenda algo: nesse dia chuvoso e frio, você não veio aqui à toa, você veio aqui porque Deus, Ele quer te amadurecer para a obra do Senhor. Ele está te amadurecendo nesta noite. Você está sendo amadurecido pelo Senhor, forjado pelo Senhor. Deus está te forjando nesta noite, te preparando para algo que Ele já preparou lá na frente. Ele está te moldando, Ele está te preparando. Pare de questionar, de murmurar, pare de falar mais do que a boca. Apenas reconheça o tempo, reconheça o momento, e entenda que este momento é para glorificar Jesus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Apenas agradeça a Deus pelo dia, pelo livramento, pela provação, pelas privações. Apenas agradeça, porque essa é a vontade
vontade de Deus. Deus não perdeu o controle da sua vida, da sua história e do seu ministério. Ele não perdeu o controle da sua biografia, muito pelo contrário, Ele está escrevendo a sua história, a sua biografia. O molde de Deus, Ele está te forjando e te afiando, para que no momento certo Ele te levante, e você vai ser uma ferramenta poderosíssima na mão do Senhor. Mas não desista, não pare. O pastor Luciano vai fazer essa oração, e você vai fechar os seus olhos e vai falar com o Senhor pedindo: Deus, me aperfeiçoe, Deus, me amadureça. Pai do Senhor, meus irmãos, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por esta palavra tão maravilhosa, Senhor. Te agradecemos, ó Deus querido e santo, por estar aqui, Senhor, aprendendo, meu Deus amado, de Ti, que é manso e humilde de coração. Pai querido, me amadurece, meu Deus, a cada dia, Senhor. Me dê força, meu Deus, me dê graça, Senhor. Nos dê graça, Pai querido, para que nós possamos, ó Senhor, ouvir a Tua palavra, meu Deus, e aplicá-la, Senhor, no dia a dia, meu Deus amado, da nossa vida, pelo poder que existe no Teu santo nome, Rei. Ó Deus querido, continue tomando a igreja, Pai. Continue tomando, meu Deus querido. Nos ajuda, meu Deus, ser humilde, Pai eterno. Ser humilde, meu Deus, diante da Tua grandeza. Ser humilde, Pai querido, do Teu poderio, diante do Teu poderio, Pai. Se render, meu Deus amado, diante de Ti, Senhor. Se render, meu Deus amado, diante da Tua graça, Pai. Diante, meu Deus amado, do Deus poderoso. Oh, Calamandarabachuribicandarábia. Que venhamos, meu Deus amado, aprender de Ti, Senhor, que é manso e humilde de coração, e encontraremos, meu Deus, descanso para nossa alma aflita, para nossa alma xandarábia. Deus querido, Deus santo, Pai querido, Pai eterno, quando vier, meu Deus amado, pensamento de soberba no nosso coração, Senhor, nos ajuda, Pai, a entender da onde o Senhor nos tirou, meu Pai, da onde o Senhor, meu Deus amado, nos trouxe, Senhor, para a honra e glória e louvor do Teu nome. Que reconheçamos, ó Pai querido, a Tua grandeza, reconheçamos, meu Deus amado, aleluia, o Seu poderio, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Quebra, meu Deus, o meu orgulho, quebra, meu Deus querido, o meu orgulho, Pai, quebra, Pai amado, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Decalamandarabachuribicandarábia, decalamandarabachuribicandarabahai. Porque quando, meu Deus amado, nós, Senhor, se rendemos diante de Ti, Pai amado, o Senhor nos recebe, Pai amado e santo, o Senhor nos recebe, ó Pai querido e eterno. Continue recebendo a Tua igreja, continue recebendo a vida de cada irmão, de cada irmã, meu Deus, que aqui está. Onde calamandarabachandarábia, pelo poder que existe no Teu santo nome, Pai. Ajuda-nos, ó Deus querido, olhar para Ti a cada dia e dizer: o Senhor é o maior, 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 ó Pai. E dizendo isso, Senhor, nós recebemos força para continuar, recebemos força para prosseguir, Pai querido e eterno. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, para aprender esta palavra, e ajuda-nos a cada dia, Senhor. É o que nós Te pedimos, Senhor, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar glorificando a Jesus e